Bom, então nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar explicando um pouco do que eu já fiz no código, né? Então, eu estou usando o Next.js e eu estou usando a versão do Next, e a versão 14.2.13. O Next.js ele já está no Next 15 e no React 19, né? Nesse caso eu estou usando o React 18. Mas eu optei por usar, né, o Next 14 e o React 18 por conta de algumas bibliotecas que não atualizaram, alguns bugs, principalmente pela biblioteca do Nextchalf, que no momento que eu estou gravando, né, ele ainda não atualizou para o Next 15. Pode ser que tenha atualizado, mas no caso eu vou continuar usando o 14.2. Caso eu veja que nenhuma biblioteca vai dar conflito com a versão, aí pode ser que eu atualize o projeto. Bom, então essa tem a pasta .next, que é quando você roda o projeto ela cria. A pasta Node Modules, que é onde fica os pacotes NPM. A pasta Public, que são arquivos estáticos, né, arquivos públicos. E também a pasta Source, que aqui é onde acontece, onde está todo o site em si, né. Algumas configurações aqui, né. E dentro da pasta App é onde estão nossas páginas. E dentro da pasta Source, ou dentro da pasta Components, dentro da pasta Source nós temos os Components e a lib, que vem alguns úteis, né. Bom, então nesse caso aqui está com. Na pasta app nós temos o globals.css, que daí aqui já tem as configurações globais, em que todos os elementos vão ter esse CSS aqui. Então no caso tem basicamente só as configurações do Tailwind, não tem mais nenhuma configuração inicial. Se eu quisesse eu poderia, por exemplo, vir aqui, né, e usar o background color #FFF, mas no caso não precisa, né, porque ele já vem por padrão do Tailwind. O layout, que como o próprio nome diz, ele mostra o layout do site. Então, aqui, como você pode ver, ele cria, dentro da função, ele cria uma props chamada children e que vai receber um elemento do React. Então, ó, aqui ele passa dentro do body, ele passa children. Então, ele vai receber elementos, ele vai receber conteúdo no caso. E aqui eu estou usando o theme provider, que ele serve para alterar, né, tudo que está dentro desse provider ele vai sofrer alterações. E como o nome diz, Demi, ele serve para trocar a cor tema do site. Mas eu vou chegar lá ainda. Aqui tem a pasta Page, que é a pasta raiz, né? A página raiz, né? A página de home, a primeira página. Então, e aqui ainda não tem mais nenhuma outra página. Tem a pastinha de API, mas não tem nada por enquanto. E alguns componentes. Eu vou estar rodando o projeto aqui, vou estar criando um terminal e vou estar usando o npm rundev para rodar. Ele vai estar starting, read, e assim que dá o read eu posso abrir localhost na porta que ele me deu aqui, que é a porta 3000. Então, enquanto isso, ele vai estar compilando. Esperar, compilou. Assim está o site. Vou dar um F5 aqui. Ó, Fcode, solucionando. Esse é o Hero e aqui está a nave. Eu vou começar explicando a nave. Primeiramente, ela tem essa opção aqui, que ela serve para retornar para home. Meio que deu uma travada aqui. Esperar voltar. Isso. Aqui, ó, eu posso clicar nesse botão que eu vou estar retornando para minha pasta home. Ó, você pode ver que ele como se tivesse dado F5, como se tivesse voltado para minha pasta home. Aqui tem um drop-down escrito sobre nós e aqui vai ter uns links para algumas páginas de informação sobre o site. Outro drop-down aqui, que é os serviços. E aqui ele vai ter dois links para os dois principais serviços que o site vai oferecer. E aqui um pouco da documentação. Ainda não tá levando para nenhuma página, mas no caso aqui ele vai estar levando para a documentação do site. Aqui um botão para trocar a cor tema do site. Então aqui posso trocar para cor clara, né? E para cor escura. E aqui para a cor do sistema. Aqui é minha Steam que está aberta. Pronto. Sistema. E dois botões, um para entrar e outro para cadastrar, né? Ele não está levando para nada por enquanto porque ainda não existem essas páginas.
E aqui tem o hero da página, né? Ou outro nome é header, mas eu costumo chamar de hero, que é essa fachada inicial do site, que é onde mostra as principais informações logo de cara quando você abre o site. Aqui o título, né, solucionando suas dúvidas de forma rápida. Um texto que eu ainda não fiz, então preenchi com Loren só para ter alguma coisa. E dois botões de comece já, que no caso vai levar para a opção de fazer o login. E o repositório do GitHub, que ele me leva para o repositório aqui onde está o código do site. Aqui alguns cards, né, que mostram algumas informações. Primeiramente esse card aqui que nos leva para o Instagram, no projeto aqui, para quem quiser conhecer mais. Aqui ele mostra a inteligência artificial que a gente usa. Aqui no caso serviços converse com a IA. Essa IA é o Gemini, então aqui vindo aqui, conheça. Ele vai levar você para conversar com o Gemini. Depois tem o if code, que mostra algumas coisas, os pontos principais dele. No encontrar ajuda, ele vai levar para esse mesmo serviço aqui, perguntas e respostas. E aqui vai ter um breve textinho que eu não fiz também sobre o Instituto Federal, que é a organização do projeto. Bom, agora indo para a parte do código. Na pasta Page, que é a principal página, eu importei aqui o Spolite. Para que serve esse Spolite? Ele é um componente pronto já. E eu estou usando, no caso, uma biblioteca de componentes, uma biblioteca UI, que seria uma biblioteca, né, do Next.js, que ele já me dá componentes prontos. Então eu não preciso ficar perdendo tempo criando componentes. E também os componentes que eles dão são é bem bonito, então às vezes eu tenho componentes aqui que eu dificilmente conseguiria fazer igual. Por exemplo, deixa eu pegar qualquer componente aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, que ele abre isso aqui. Isso aqui, se eu fosse fazer no site, eu ia acabar perdendo bastante tempo fazendo. Então aqui ele já me dá pronto, né? E tudo padronizado, ó. Você vê que um componente combina com o outro, ele mantém um padrão de cor. Eu estou usando o ChatCN e estou usando uma outra biblioteca que usa o ChatCN, né? Ele me oferece componentes prontos com o ChatCN, que daí é o Ascertainment UI. Ele dá componentes bem modernos, vai ver, ó, tudo usando o ChatCN. Outro exemplo aqui. Isso. Outros componentes. Então, estou usando essa biblioteca também para criar alguns componentes prontos, mais específicos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu usei o Spotlight no caso, que é esse componente aqui, ó. Ele cria uma luzinha que abre aqui, ó. Então aqui, ó, essa luzinha aqui, esse Spotlight. Eu troquei só a cor dela, né? No caso do site aqui tá branca, aqui tá verde. Deixando aqui. Também esses cards aqui eu estou usando do ChatCN. E para fazer a animação deles, eu estou usando uma biblioteca. Eu estou usando o Hero Cards. Estou usando o Motion, mas ainda vou chegar lá. Então, começando pela navbar. Pela navbar aqui, eu separei tudo, criei objetos com cada elemento da navbar. Pode ver, aqui estão as props, né, que servem no TypeScript. Ele é um JavaScript, como rudimente dizendo, ele é um JavaScript tipado. Então qualquer tipo de dado que eu crio, qualquer objeto, eu tenho que tipar ele. Então aqui eu tenho a primeira props, né, que daí ela vai mostrar como que vai ser a organização da navbar, né. Ela vai ter a logo, que vai pedir esses tipos de dados, e esses dados, por exemplo, a URL vai ser uma string, o source, que é o caminho da imagem, vai ser uma string. Na parte de auth, ele vai pedir um texto para o botão de login e o URL dele também vai ser um texto, que vai ser o caminho que ele vai me levar. Então eu crio aqui o objeto da navbar. Dentro da logo, então, como eu disse aqui que eu queria uma URL, um source, um out, um title, eu passei aqui, né, o URL que é para onde ele vai me levar, o source que é a imagem. Aqui eu coloquei a imagem do site nesse site em Guru aqui, mas isso temporariamente só para fazer os testes. Quando subir em produção eu vou tirar. Out, que é o texto alternativo, e o título da imagem, que é o if code. O menu agora, ó, como vocês podem ver, já tem esses botões, contatos sobre o projeto, ó, contato sobre o projeto e quem somos, vindo aqui.
ele vem de sobre nós. Então, sobre nós vai ter um objeto dentro dele, vai ter uma lista de objetos, no caso, que vai ser os elementos que vão ter dentro dele no drop-down. E aqui está a organização dos elementos da navbar. Eu tenho que fazer algumas otimizações aqui, porque aqui está usando o A. O A não é a melhor opção de links, né? Fazer links para redirecionar você. No Next.js nós temos o link, oferecido pelo próprio Next.js, que ele é mais rápido. A mesma coisa do IMG, não se usa IMG no Next, também usa o image da própria biblioteca do Next, que também ele carrega a imagem mais rápida e também dá mais opções. E aqui está toda a organização da navbar. Eu não vou entrar em detalhes, senão teria que ter uma parte só explicando a navbar. O hero também. Aqui o hero foi o seguinte. Eu fiz essa parte principal do hero, que seria essa parte aqui. Dividi e organizei. E os cards, em vez de criar card por card aqui no componente no arquivo, né, do componente do hero, eu criei outro arquivo que é onde tem só os cards. Então aqui eu só venho aqui no hero e importo o hero cards e coloco aqui. Aqui está a questão da responsividade. Agora entrando na parte da responsividade, primeiramente o navbar, conforme vai diminuindo, os itens vão se ajustando. A navbar, depois que ela chega menor que 1024 pixels, ela some as opções, porque senão elas vão ficar muito coladas e ia ficar ruim, né, para usuários mobile ou que usam tablet, né? Então eu crio essa opção aqui, que vai abrir um menu e vai ter todas as opções que já tinha no menu para trocar a cor tema e os botões de entrar e sair. E daí também esses cards aqui, se eu só colocasse eles para baixo, eu não gostei, eu achei que não combinou. Então eu troquei para esses cards aqui que ficam passando. Eles têm o mesmo conteúdo que tem esses cards aqui. E eu só troquei. Então daí eu venho aqui, criei cada componente, né? Essa pasta Y, elas são os componentes que o ChatCN me oferece. Então aqui, por exemplo, já tem pré-definido e os atributos de cada componente personalizado, né? Para poder personalizar esse componente, ele passa, por exemplo, como props aqui. Então tem várias props aqui, ó, class name, variante, size, child, false, que são os parâmetros que eu posso passar dentro da minha tag. Não sei se são nome parâmetros, mas são aqueles que eu posso passar dentro da tag, por exemplo, class name e fill. E daí na página home, né, que é a página principal do site, aí eu importo, né, o Spotlight, que daí aqui eu não tenho muito que mexer nele, então eu posso importar direto do Y. E o import hero, que é o componente do hero que eu criei, arroba. Esse arroba, ele serve para navegar pela página source. Então, em vez de eu ter que ficar dando ponto, barra, ponto, a partir do momento que eu dou arroba, ele volta para a página source. Eu entro na pasta components, acesso a pasta hero e puxo o arquivo index. Então, só coloco ele aqui. Se eu tirar ele daqui, deixa eu comentar ele aqui, então. Opa. Deixa eu comentar ele. O que vai acontecer, ó? Ele vai sumir. Vai vir aqui. Mas tem um detalhe também. Por que que minha navbar... o Spotlight vai sumir também. Por que que a minha navbar não está aqui? Sendo que ela está aparecendo na tela. A navbar, eu coloco ela dentro do layout. Aqui. Do layout. Aqui. Porque a navbar, ele é um componente que não vai ter só na minha página home. Ele é um componente que vai ter em todas as páginas. Então eu deixo ela no layout, que mesmo que eu acesse outra página, não sei se um not found ele vai buscar, deixa eu tentar. 1, 2, 3. Aí ó. Qualquer página que eu acessar, minha navbar vai continuar aqui. Porque ela vai ser sempre a mesma, ela é uma navbar que nunca vai mudar. Caso a navbar mude, né, caso cada página tenha uma navbar diferente,
Aí no caso eu teria que colocar ela a navbar nessa página aqui, porque ela estaria só nessa página home, né? Se eu fosse tipo acessar outra página, já seria outra nave, então teria que criar outra componente de navbar. Lib, isso aqui ele foi criado automaticamente, não fui eu que fiz. Ele serve pra, não sei pra que serve na verdade. Mas o chat CN usa isso aqui, então não vamos mexer. Aqui, sobre a questão dessa animaçãozinha dos heroes, eu usei o merge. Tá vendo? Hero Cards, usei o merge. Que o merge não, perdão, o motion, que ele serve para mim criar animações. Aqui eu criei uma animação de Y, ou seja, Y, o card vai ficar animado no eixo Y. E aqui alguns parâmetros, né, de quantos pixels ele vai se mexer. E a transition, que daí vai ser infinita, né, vai sempre ficar se repetindo. E quanto tempo vai durar essa transição? 4.2 segundos. Eu também poderia, em vez de usar o motion, eu poderia criar aqui que nem eu fiz no exemplo aqui. Eu criei uma animação, um slide down. Isso aqui um keyframes na verdade, slide down. Que daí vai ser como vai funcionar a minha animação. E criei aqui um slide down para mim poder usar ele no Tailwind. Então ele funciona como se eu tivesse criado uma tag. Opa, não posso passar aquela name aqui. Ele funciona como se eu tivesse criado uma tag no Tailwind. Então se eu vim aqui no Animate, ó, o slide down que eu criei, ele não existe esse slide down no Tailwind. Mas aqui nas configurações do Tailwind eu criei ele. Então daí ele parece como se eu tivesse como se fosse já do Tailwind. Esse Animate foi criado. Assim como eu posso criar qualquer coisa no Tailwind, só configurando esse arquivo tailwind.config. E é isso, até agora o site tá isso, tá bem simples, tem muita pouca coisa. Eu criei o main aqui sem querer. Por enquanto ele tá assim.